Meu amigo e minha amiga, nessa semana, o mundo inteiro recordou um dos mais importantes eventos históricos do século passado, a queda do Muro de Berlim. A Alemanha comemorou os exatos 20 anos deste acontecimento. Este evento é considerado o mais importante pelo seu simbolismo. Com a participação do ex-presidente polonês Lech Wałęsa, aconteceu o momento mais emocionante da festa, quando deu o primeiro empurrão para que um muro simbólico fosse derrubado, no efeito dominó, lembrando as mudanças avassaladoras do ano de 1989. Era um muro de cimento, de mais de 3 metros de altura, 66 quilômetros de comprimento, com fortificações, gradeamento metálico e 302 torres de vigia, que durante 28 anos dividiu Berlim, separou famílias e arrancou filhos de casa. Os efeitos de 9 de novembro de 1989, data da queda do Muro de Berlim, são sentidos até hoje em todos os cantos do mundo. A queda do muro não apenas acabou com a divisão de uma cidade, pois sim também a divisão de um país, de um continente e mesmo do mundo, que se encontrava separado em 2 sistemas, o capitalismo e o comunismo. A grande questão da época era de que lado você está. Era como se o mundo e as pessoas estivessem divididos em 2 blocos. Eram divisões impostas e que perderam sentido, como nos diz Maria Aparecida de Aquino, historiadora da Universidade de São Paulo. Mas hoje ainda há um muro que precisa ser derrubado, um muro que foi edificado nos primórdios da humanidade, o mais terrível, e que este muro divide a humanidade do seu Criador. Ele foi edificado pela ação do próprio homem em desobediência direta a Deus. E dessa forma entrou o pecado na raça humana. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu nos dizendo: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E ainda, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Foi este muro chamado pecado que trouxe a nós essa dor da separação, porque não dizermos que foi nele que originou o maior inimigo que temos, que é a morte. Esse inimigo é tão terrível que nem sequer gostamos de falar nele. Tanto é que sempre que podemos, o evitamos. Mas a verdade é que esta é a única certeza que temos nesta vida. E só há uma forma de a vencermos, derrubando o muro. Mas como poderíamos fazer isto? Como derrubar essa barreira que nos impede de termos uma comunhão direta com Deus? Foi aí que Deus colocou o seu plano em ação. Fazia-se necessário que um homem pudesse demoli-lo, uma vez que fomos nós mesmos que o edificamos. Deus então se fez homem e habitou entre nós. Ele, sendo criador e sustentador de todas as coisas, decide se limitar à forma humana para que pudéssemos experimentar a verdadeira liberdade. Ele nasceu conforme registra a maior festa da cristandade, o Natal. Cresceu em Nazaré, uma região pobre da Palestina, e durante aproximadamente 3 anos desenvolveu o seu ministério, pregando, ensinando, curando e libertando os cativos. Promoveu uma grande revolução de amor. Mas o mundo não o compreendeu. Injustamente o levou à morte de cruz. Era necessário que isso acontecesse. Ele precisava enfrentar a morte. Era preciso passar por toda a experiência humana para que pudesse se tornar o nosso fiel sumo sacerdote, quando na cruz bradou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O evangelista Mateus narra: eis que a cortina do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Essa cortina que impedia que as pessoas pudessem passar para o outro lado. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia passar por ela para oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados e os da nação. Era do outro lado que Deus se manifestava. Havia uma separação. Essa cortina era o muro que precisava ser removido. Como diz a letra de uma canção: o véu que separava já não separa mais.
um novo e vivo caminho foi aberto para nós. Meus queridos, não sei se ainda há algum muro que o separa de Deus. Quero que você saiba que o muro já caiu. Cristo fez isso por nós. E a maior prova de sua vitória é que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. E a sua ressurreição se tornou a doutrina fundamental do cristianismo, quando ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Creia em Cristo e viva, em nome de Jesus. Amém.